Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, oh glória, a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegando agora neste momento do nosso programa para iniciar mais uma semana com a bênção do Senhor Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Portanto, nós estamos aqui em nome de Jesus para fazermos esse querido programa nesta tarde de hoje. E para dar início, eu quero parabenizar a todas as mulheres que foi comemorado ontem e que ontem não, sábado, e que não pude falar nada no dia, porque o nosso programa é de segunda a sexta. Então estou aproveitando hoje um pouco atrasado para dar meu abraço a todas as mães, avós, tias, filhos, sobrinhas, amigas, netas. Cada mulher tem um papel fundamental em que eu sou hoje. Que todas se sintam amadas e reconhecidas neste dia que passou, que foi o Dia Internacional da Mulher. O que eu desejo agora é parabéns para todas nós mulheres de força e garra, não só neste dia, mas todos os dias de suas vidas. Mas neste dia dedicado ao Dia Internacional da Mulher, eu espero que vocês tenham celebrado o poder que reside dentro de todos nós, sua determinação e compaixão fazem deste mundo um lugar de esperança neste planeta. Que Deus abençoe todas as mulheres do nosso mundo inteiro, em nome de Jesus. E por isso está entrando no ar agora, neste momento, o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, eu apresento a tua vida e eu peço a bênção de Deus sobre ti e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre de todo laço de Satanás, que seja quebrado todo e qualquer tipo de influência maligna contra a tua casa, e profetizo a prosperidade divina, entrando no teu trabalho, entrando na tua casa, entrando na tua vida espiritual, entrando na tua família, entrando em todas as áreas. No nome de Jesus, quebro também completamente todo tipo de praga lançada, de inveja, de maldade, toda obra de maldade invocada contra ti, invocada contra teus negócios, seja quebrada no nome de Jesus. Usamos a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. E declaramos por terra toda ação contrária no nome de Jesus. Oramos também para que todo tipo de ataque na mente, todo tipo de cansaço, todo tipo de exaustão caia por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que vem contra ti para te aborrecer, para te entristecer, eu declaro sem efeitos na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e profetizo paz,
alegria, prosperidade, saúde, força divina, graça de Deus, favor, milagre sobrenatural de Deus na tua vida e no teu caminho. Que o Senhor abençoe teus projetos, teus sonhos, que você seja bem-sucedido em tudo que você empreende, em tudo que você deseja fazer, debaixo da direção do Senhor nosso Deus. E nos colocamos diante de Ti, Pai, consagrando a Ti o nosso dia, para que esse dia seja um dia guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo guie as nossas decisões, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos encha da sua presença no dia de hoje. É o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Gostaria muito que você desse atenção a essa palavra, porque às vezes nós, como cristãos, ignoramos que existem batalhas espirituais que exigem de nós o jejum, que exigem de nós um tempo de entrega maior, porque podemos estar lutando contra forças espirituais que não vemos e tudo que olhamos é o natural, quando na verdade é o espiritual por trás. É uma coisa que eu falo muito, mas eu recebi uma palavra de Deus nessa manhã e eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo está falando, que nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, os homens lutam para adquirir um lugar, para conquistar uma vida, com muito trabalho, com muito esforço, e também usa dos artifícios humanos para conquistar o seu lugar no mundo, para chegar ao pódio, e isso muitas vezes quebrando até princípios. Mas digamos que mesmo assim você não quebre princípios, que você use apenas o que é lícito, apenas o que é natural, usando apenas as suas estratégias, usando sua capacidade, usando o seu talento, enfim. A Bíblia diz que existem certas lutas que nós não lutamos com os padrões humanos. Ou seja, eu não uso praticamente nada disso para poder vencer espiritualmente. Ou seja, as mesmas armas que eu uso para vencer no mundo dos negócios, eu não posso usar para vencer no mundo espiritual. As mesmas armas que eu uso para chegar num lugar de conquista, no natural, eu não consigo alcançar essa conquista no espiritual usando essas mesmas armas, usando esses mesmos padrões. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as armas que nós devemos usar na batalha espiritual, nas lutas espirituais, são outras armas. Em Efésios capítulo 6, ali lista algumas armas espirituais. No entanto, ali são algumas das armas espirituais que nós usamos. Mas hoje eu quero falar em específico sobre o jejum e sobre a oração. Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, então os seus discípulos iriam jejuar. Eles precisariam jejuar. Não é uma obrigatoriedade o jejum. Não é uma obrigatoriedade, você não é obrigado a jejuar. Mas a Bíblia nos diz que o jejum, ele é uma arma espiritual. E ele, de alguma maneira, ele funciona como um meio, uma ferramenta de Deus para você ficar mais sensível à voz de Deus, às direções do Espírito e também lhe fortalecer espiritualmente. Agora, lembrando que jejum só sem comida é jejum intermitente, é jejum para emagrecer. O jejum, segundo Deus, é o jejum que você troca o alimento sólido pelo alimento espiritual.
Então você, no tempo que está jejuando, você também está orando. No tempo que você está jejuando, você também medita na palavra. No tempo que você está jejuando, você está meditando e como você pode alinhar mais a sua vida com Deus, certo? Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum. E um detalhe, o jejum, ele não pode se tornar um sacrifício no sentido que ele venha a ser algo punitivo para você. Não, o jejum deve ser algo com prazer. Por isso que Jesus diz que quando nós jejuamos, nós devemos lavar o rosto, ou seja, devemos cuidar da nossa aparência para não parecer aos outros que nós estamos jejuando, não parecer aos outros que estamos jejuando. E o jejum, na sua prática, ele é um princípio também de comprometimento com Deus, porque enquanto você estabelece um jejum, você vai ser, com certeza, tentado no trabalho para comer uma bolachinha, você vai ser tentado até mesmo dentro de casa para quebrar o jejum quando chega cansado do trabalho ou de um treino, enfim. E isso mostra, sabe, o seu comprometimento. Uma das coisas que me chama a atenção foi quando Jesus, ele desceu do monte, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio da vida de um rapaz. Aquele demônio possuía a vida daquele rapaz de tal forma que jogava ele no fogo para matá-lo e jogava ele na água também para matá-lo. E os discípulos tentaram expulsar, fizeram as orações, eles já tinham expulsado demônios, mas não estavam conseguindo expulsar os demônios da vida daquele jovem. E quando Jesus chegou, Jesus rapidamente mandou aquele mal embora e o jovem foi liberto, completamente liberto. Jesus identificou o problema, certo? Ele não fez apenas a oração, ele identificou o problema. Quando nós estamos em jejum, nós temos um discernimento espiritual melhorado. Nosso discernimento espiritual, nossa percepção de mundo espiritual melhora e melhora muito. E foi isso que Jesus fez. Jesus percebeu espiritualmente o que estava agindo na vida daquele rapaz e viu ali um problema também na vida do pai de incredulidade. Jesus identificou, ou seja, que uma das portas abertas para o mal ter entrado na vida daquele jovem foi por meio do pai, não sei qual que era o nível de incredulidade, o que ele praticava, certo? O que levava ele a viver esse nível de incredulidade, mas aquela incredulidade foi a porta para que o mal entrasse na vida do filho e com certeza perturbasse a vida dele. Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu sou forte, isso não pega em mim. Isso não pega em mim, pegou nele porque ele é mais fraco. Não existe isso. Não existe isso de, eu sou mais forte, por isso não pegou em mim, mas pegou nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o inimigo quer perturbar a vida de uma pessoa, ele não perturba só você diretamente, ele perturba você indiretamente. Aí você pergunta, como assim perturbar indiretamente? Claro, se você está com um problema com um filho seu, isso vai lhe ferir indiretamente. Você está com um problema na empresa, isso vai lhe ferir indiretamente, certo? É diferente, ou seja, nós pensamos que não somos fracos porque o mal não atinge a gente. Não, mas como? Se está atingindo teu filho, se está atingindo teu casamento, se está atingindo o casamento dos teus filhos. É por isso que Jesus, ele naquele momento identificou o problema, ou seja, ele identificou o problema, fechou a porta. Olha como é que Jesus fez a libertação desse jovem. Ele fechou a porta, falando sobre a incredulidade. Naquele momento, aquele homem creu. E depois disso, Jesus orou e o demônio saiu. E daí os discípulos, quando terminou ali o processo da libertação, eles chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? A gente já tinha expulsado tanto demônio, a gente já tinha uma experiência, por que esse não saiu como os outros? E Jesus disse, há castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Há castas que só saem com oração e com jejum. Então, e um detalhe sobre o jejum que é importante a gente falar, o jejum leva você a sair da zona de conforto, né?
porque a gente está tão acostumado a muitas vezes viver um evangelho light, um evangelho suave, estamos tão acostumados a fazer as nossas orações, né, a ler a palavra de Deus quando tem tempo, e não é assim que funciona. Quando você está em batalha espiritual, quando você quer vencer algo, você precisa jejuar e orar. O jejum e a oração vão lhe ajudar a vencer coisas que você não está vencendo. Porque a gente sempre pensa, não, o problema que eu estou é por causa de pessoas, o problema que eu estou é porque estão me perseguindo, o problema que eu estou é porque é muita pressão em cima de mim. Não, o seu problema é espiritual, o seu problema é espiritual. Ou seja, você tem que entender, você enfrenta lutas espirituais. Um detalhe, existem guerras espirituais de nível maior. E geralmente essas guerras de nível, eu vou tentar explicar isso aqui para você entender. Essas guerras espirituais de nível maior, elas vêm quando você está acessando lugares novos, lugares de conquista, lugares aonde você está mexendo, principalmente com o destino de pessoas, o lugar que você está avançando, e isso está sendo um incômodo para o inferno. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas aqui nesse mundo que não incomoda o diabo de você conquistar. Sabe, não incomoda as trevas, não incomoda o mundo espiritual. Mas existem outras coisas, principalmente coisas que fazem parte do propósito de Deus na tua vida, que quando você começa a entrar naquilo, aí sim você começa a ver uma batalha espiritual real. Você começa a ver, sabe, o inimigo na sua frente. Eu posso afirmar para você que eu já tive em eventos onde eu vi batalha espiritual. Eu já tive momentos, até quando eu estava à frente da igreja, no integral, de batalha espiritual ferrenha, sabe, de não entender o que estava acontecendo, porque geralmente quando você está numa batalha espiritual, você não consegue compreender bem as coisas. Mas quando eu acessei outros níveis de influência, certo? Quando eu acessei outros níveis de influência, sabe, para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus, aí eu senti o que é de fato uma batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? Você achar que o cansaço que você está sentindo, que a exaustão que você está sentindo, que a perda de forças que você está sentindo, você pensar que aquilo é algo natural do trabalho, quando na verdade é um peso espiritual que você está enfrentando. Ou seja, em um detalhe, quando você está nessas batalhas espirituais, não adianta só descansar, não adianta só parar. Você tem que colocar realmente a sua vida em consagração, através do jejum, da oração, da meditação na palavra, da adoração, né? Porque dentro da adoração tem também respeitar os princípios de Deus, andar com Deus e mergulhar fundo em Deus para você conseguir vencer aquele vendaval, para você conseguir vencer aquela contrariedade contra a sua vida. Na verdade, o que nós enfrentamos muitas vezes é a Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni é uma bênção. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar.
te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Amados ouvintes, nossa primeira mensagem nesta tarde de hoje é a respeito de pensamento, porque lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, nos fala assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja que coisa impressionante este versículo, né? De Tito, capítulo 1, versículo 15. Ele fala que para aquelas pessoas que são puras, todas as coisas são puras, porque aquela pessoa é pura. Então, nada mais além de mais do que isso. Eles são puros e seus pensamentos são puros. Mas para aqueles que são impuros, e ainda por cima, além de impuros, descrentes, para eles nada é puro. Tudo é cheio de maldades, de coisas ruins, de coisas péssimas. Agora, ele ainda torna a falar, dizendo que, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Por isso que para eles, nada é puro. Eles ainda são descrentes. Tá bom assim? Deixa eu dizer alguma coisa a respeito do que Paulo fala sobre isso, né? Paulo nos fala nesta data de hoje, dizendo que isso faz muito sentido, a explicação deste versículo. Por que ele diz isso? Porque ele acha que controlar os pensamentos é bem mais difícil do que dominar certas ações ou palavras. Isso era o que Paulo achava naquela época. Para ele, ações e palavras
são vistas e ouvidas, mas os pensamentos ficam bem escondidos. Ele considerava isso, né? Que as ações e as palavras eram bem visíveis, mas os pensamentos eram bem escondidos. Mas é interessante que sua recomendação seja positiva. Ele não dá uma lista de raciocínios a evitar, mas ele enumera formas de refletir que devemos cultivar. Ele nos dá formas de refletir que nós devemos cultivar. Portanto, encher a mente com ideias e conceitos que observam as instruções divinas, isso aí ocupa o espaço dos maus pensamentos e tira a sua força. Entendeu? Agora, as diretrizes que Paulo enumerou, são muito práticas. Vejamos. Nossos pensamentos devem ser verdadeiros. Só isso já filtra a boa parte das ideias que passam todos os dias pela nossa cabeça. Problemas imaginários e mentiras não vêm de Deus. Portanto, devemos ser nobres e respeitosos para com o próximo em nosso pensar. Agora, para isso é preciso que nós raciocinemos de forma correta, justa aos olhos de Deus. Para que isso aconteça, nós devemos, ter um raciocínio de forma correta e justa aos olhos de Deus. Os pensamentos do cristão, agora vamos falar para nós. Os pensamentos do cristão devem ser puros e amáveis. Veja bem, o que pode exigir um esforço adicional da nossa parte em meio à imoralidade e maldade que dominam o mundo e suja o nosso íntimo. Então, nosso pensamento como cristão tem que ser puro, certo? Devemos ser puros para podermos ter a bênção de Deus. Agora, aqueles pensamentos assim são dignos, louváveis e precisam ser alimentados. Dessa forma, então, produzirão ações novas, melhores e melhores. Nossa mente, então, precisa de renovação. Agora, isso requer cultivo da nossa parte. Deus, nosso Pai, promete uma nova disposição ao seu povo. Lá em Jeremias, ele fala: esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Jeremias 31, versículo 33. Mas também ele espera de nós um esforço consciente para que nós possamos pensar de forma diferente do mundo. Nós, como os cristãos, nós temos que pensar de uma forma bem diferente do que pensam as pessoas do mundo. Porque fazendo assim, nós iremos agradar a Deus e fazer a sua vontade. Romanos 12, versículo 2. Finalizando, eu quero dizer para vocês que quem vive com Cristo aprende a pensar como Ele. Olha que coisa linda. Quem vive com Cristo aprende a pensar como Ele. Tá certo assim? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni.
Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Ele vem cavalgando os montes, os seus pés de latão reluzentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando nos seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem um cetro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é seu nome. Oh, yeah. Aleluia. Onde está o povo mais feliz dessa terra? Cante! Ele vem cavalgando os montes, com seus pés de latão reluzentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem um cetro de ouro, espada nas mãos. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. Quero ver, tirar o pé do chão, vai! O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Oh, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Todos podem liberar um brado de júbilo.
Pra ti eu cantarei, pra ti eu dançarei. Teu espírito se move em mim. Eu me humilharei, mas eu me farei diante do Senhor, meu Deus. Não posso me conter, a alegria está em mim. Eu honro a presença. Pra ti eu cantarei, pra ti eu dançarei. Teu espírito se move em mim. Eu me humilharei, mas eu me farei diante do Senhor, meu Deus. Não posso me conter, a alegria está em mim. Eu honro a presença. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Oi, eu preciso te passar esse recado. Deus nunca falha. O que tiver que ser seu, será seu, mais cedo ou mais tarde. Deus pediu para eu te trazer uma mensagem muito importante hoje. Ele quer que você saiba que está tudo caminhando muito bem em sua vida. E que você pode trocar a insegurança por segurança e a descrença por fé. Ele sabe que os dias não têm sido muito fáceis para você nos últimos tempos. Sim, ele sabe. Mas quer lembrar você de que nunca falha. E tudo aquilo que você lhe pediu, lhe será entregue no momento certo. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. Ele não enxerga a vida como nós. E certamente tem muitas coisas para nos ensinar, não é verdade? Ele não nos dá alguma coisa no momento errado. Ele não nos dá algo que pedimos no momento em que pedimos. Não é porque nos abandonou, mas porque sabe que ainda não é o momento ideal. Não existem falhas, inveja ou energias negativas nos planos de Deus. Nada pode impedir os desejos dele de se manifestarem. Portanto, confie. Esteja de coração e mente abertos para tudo aquilo que você receberá. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso potencial. Nós nos vemos como fracos. Permitimos que os dias ruins nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja. E é por isso que sofremos. Precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus e seguir um dia de cada vez, com muito amor e fé. Deus quer que você saiba que as coisas que o esperam serão muito maiores e melhores do que aquilo que imagina. Entre elas, as alegrias, que farão com que os momentos ruins que você vive hoje sejam apenas lembranças muito distantes. Ele deseja que você entenda que não o deixou ou ignorou as suas orações, mas está preparando tudo aquilo que deve ser seu e o colocará em seu caminho. Assim que chegar a hora certa. Ei, Deus nunca falha e nem nos abandona. Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos maduros e responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor. Deus sabe como está o seu coração agora e a sua vida. Mas Ele não quer que você perca as esperanças e lhe diz neste momento para juntar todas as suas forças e dar um passo mais à frente. Porque Ele guiará você para onde realmente merece estar. Confie nele e você receberá
as melhores coisas para a sua vida, mais cedo ou mais tarde. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Obrigado pelos donos da casa. Obrigado, Senhor, por eles estarem abrindo essa casa e que realmente a gente trate com carinho, a gente trate com respeito. Teu nome seja glorificado em tudo. Em cada profissional que entra, em cada convidado que entra, em cada música que nós vamos fazer. Façamos para a tua glória com excelência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vivo um chamado, pois tenho uma missão. Levar o amor de Cristo para essa geração. Eu abro mão de tudo, estou morto para o mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E a vida que eu vivo hoje é do Filho de Deus, do Filho de Deus. Pro mundo não mais eu quero paz. Hoje tenho a vida que eu sempre sonhei. É a vida de Deus, é a vida de Deus. Eu vivo um chamado, pois tenho uma missão. Levar o amor de Cristo pra essa geração. Eu abro mão de tudo, tudo. Estou morto para o mundo. Uou! Já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E a vida que eu vivo hoje é do Filho de Deus, do Filho de Deus. Pro mundo não mais eu quero paz. Hoje tenho a vida que eu sempre sonhei. É a vida de Deus, é a vida de Deus em mim. E a vida que eu vivo hoje é do Filho de Deus, do Filho de Deus. Pro mundo não mais eu quero paz. Hoje tenho a vida que eu sempre sonhei. É a vida de Deus, é a vida de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E a vida que eu vivo hoje é do Filho de Deus, do Filho de Deus. No mundo não mais eu
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O Senhor Jesus ensina que Deus determinou que a oração fosse o meio pelo qual bênçãos fossem recebidas. Aqueles que nos acompanham pela transmissão também, vamos nos assentar. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor, nós pedimos que nos ajudes a compreender a importância desse assunto que é a oração. E que o Senhor nos ajude na dificuldade que a gente tem de ser disciplinado, constante, frequente, abundante na vida de oração. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre oração e hoje eu vou falar sobre o dever de orar. Vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre o dever de orar. Em seguida, eu vou sugerir a vocês um método para vocês adotarem, para quem tem dificuldade em todo dia tirar um tempinho para orar. Vou dar uma sugestão de método e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá certo? Então, é isso que nós vamos seguir. Espero que em menos de 35 minutos a gente consiga terminar para a gente almoçar, né? Afinal, ninguém é de ferro. Bom, eu vou dar algumas razões pelas quais nós devemos considerar a oração como um dever. Orar é um privilégio, é uma coisa natural no crente, é como respirar. Então, é intuitivo. Nós não precisamos de muito estímulo para saber que a oração é alguma coisa necessária, mas é preciso que a gente aprenda a orar para que a oração ela seja mais efetiva, seja mais eficaz. E uma das coisas que nós precisamos fazer é, a Bíblia nos ensina isso, orar com frequência. Orar todo dia e o dia todo. Então, como fazer isso? Primeira coisa, você tem que se conscientizar de que é um dever. É um dever seu orar. Mais do que um privilégio, é um dever também. Por quê? Vou dar algumas razões. Primeiro, que é uma ordem bíblica. Embora seja natural para a gente orar, nós precisamos de uma ordem para nos lembrar da importância da oração. Efésios 6:18 diz: orem em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orem em todo tempo, com toda oração, quer dizer, com todo tipo de oração e súplica no poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo instrui: orai sem cessar. Isso aqui não significa que nós vamos tirar 24 horas por dia de joelhos orando, todo dia. Orai sem cessar não significa isso. Significa que o seu coração está sempre preparado para se dirigir a Deus em qualquer momento da vida. Eu oro quando estou dirigindo, oro quando estou no meu escritório, oro quando estou tendo uma refeição. Todas as oportunidades que eu tenho são oportunidades para orar. E você deve fazer isso durante o dia todo. Mas é importante que você tenha um momento específico para orar, em que você separa tempo para buscar a Deus de maneira preparada. Então, orar é uma ordem, Aqui nós não temos opção, mas a não ser obedecer, não é? A palavra de Deus. Segundo, outra razão para considerarmos que orar é um dever é porque é pela oração que eu tenho comunhão íntima com Deus e expresso minha dependência dele. Nós estamos ligados a esse Deus criador dos céus e da terra. É um privilégio extraordinário nós podermos falar com aquele que nos criou, com o Senhor de tudo e de todos.
A oração me torna íntimo de Deus. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está perto de todos aqueles que invocam o nome dele em oração. Se você quer sentir a presença de Deus, a proximidade de Deus, você precisa orar, porque é essa maneira pela qual Deus se aproxima de você e você de Deus. É a maneira pela qual você entra na presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Nós reclamamos que não sentimos a presença de Deus, mas quando a gente olha a causa é que a gente não ora, ou ora muito pouco, ou as orações não têm muito sentido. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Aqui Paulo ensina que a oração é a maneira pela qual nós mostramos a total dependência de Deus. Não vivam ansiosos de nada, coisa grande ou coisa pequena, mas todas essas coisas você pode trazer diante de Deus em oração. Pela oração você expressa essa dependência que você tem de Deus, porque você reconhece que você não pode resolver o problema e você leva o problema para aquele que pode todas as coisas. A oração, então, ela me aproxima de Deus e ela é uma expressão de que eu dependo de Deus, de que eu preciso de Deus como criatura que eu sou. Olha o que é que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo destaca que a oração faz parte da comunhão com Deus e que aqueles que estão ligados a Cristo podem confiar que Ele vai atender às nossas necessidades. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem que vai ser feito. Aí a gente pergunta, então a gente pode pedir qualquer coisa? Ele diz, claro. Agora perceba aqui o catch, não é? Se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver de acordo com a palavra de Deus, eu nunca vou pedir nada a Deus que não seja justo, lícito e factível. Então, é como disse Agostinho, pede o que quiseres e dá-me a força para fazer o que tu pedes. Você pode chegar para Deus e dizer, Deus, peça o que o Senhor quiser de mim, desde que o Senhor me dê as forças para que eu possa cumprir. Então, se você permanecer em Cristo e Cristo permanecer em você, pode pedir o que você quiser e Ele vai atender. Porque aquele que está em comunhão com Cristo só vai pedir o que é reto, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é legítimo e aquilo que Cristo já deseja dar ao nosso coração. Então, orar é um dever porque é uma ordem. Segundo, porque é pela oração que eu tenho comunhão com Deus e acesso a Ele. Terceiro, pelo exemplo de modelos bíblicos que nós temos. É um dever exemplificado na vida, por exemplo, de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Quando soube que o escrito estava assinado, Daniel entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Vocês conhecem a história? Os inimigos de Daniel iludiram o rei para que o rei passasse um decreto proibindo a oração a qualquer ser que não fosse o rei. O rei da Babilônia era considerado divino, então um deus. Só se podia orar para o rei da Babilônia. Quando Daniel ouviu isso aí, ele rasgou, o decreto, por assim dizer, continuou a orar do mesmo jeito, 3 vezes por dia, de joelhos, ele clamava a Deus e por isso ele foi parar lá na cova dos leões mais adiante. Foi parar na cova dos leões. Mas é um exemplo de alguém que nos inspira e que é colocado na Bíblia como homem de Deus. Se Daniel precisava orar 3 vezes ao dia, imagine você, né? Imagine eu, o quanto a gente não precisa orar durante o dia na presença do nosso Deus. O próprio Jesus, Marcos capítulo 1, verso 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
Jesus era um homem de oração. Você me pergunta, mas como é que funciona isso? Ele não era Deus, né? Sim, mas nós não podemos misturar as três pessoas da Trindade. Existe um só Deus, no qual subsistem três pessoas distintas: Pai, Filho. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais. Me chama no Zap 61996248171 ou na segunda opção 61998773063. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Uou, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei.
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto de Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. Esse texto diz o seguinte: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Esse texto, esse episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. O relato mais detalhado é o de Marcos. Entretanto, nós optamos pelo texto de Lucas, porque Lucas escreve na perspectiva de um médico, como médico que era. Então ele nos oferece detalhes importantes no texto, porque ele tem esse viés. Dos 3 evangelhos, é Mateus que nos informa com mais precisão a ocasião em que ocorreu. Porque Mateus 8 nos diz que este fato ocorreu imediatamente após o chamado Sermão do Monte. E diz a Bíblia que quando Jesus então desce desse monte, vem este homem, nas palavras do Dr. Lucas, coberto de lepra. E diz Mateus que ele vem e adora Jesus. Marcos diz que ele vem e se prostra diante de Jesus, de joelhos. Aqui em Lucas diz que ele se prostra na presença de Jesus, fazendo uma pergunta, um pedido, um clamor, na verdade. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E diz Marcos que Jesus, profundamente compadecido dele, disse: quero, fica limpo. Mas antes disso, nós somos informados que Jesus o tocou. Tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. E Jesus deu uma ordem para ele: agora você vai ao sacerdote, faz a oferenda que é legal, que é de direito, que está prescrita na lei. E o homem, em vez de ter feito apenas o que Jesus mandou, Jesus deu uma ordem para ele: não fala nada para ninguém. E ele saiu a propalar. Diz Marcos que o impacto foi tamanho que Jesus não podia entrar mais publicamente nas cidades. E então as multidões vieram a Jesus para ouvi-lo, para serem curadas. Mas Jesus se retirava para lugares ermos e orava. Com base nesse texto, eu quero tirar daqui 6 lições para o nosso ensino nesta tarde. A primeira coisa que esse texto descreve, irmãos, é o doente. Veja comigo, por favor, o versículo 12. Aconteceu, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É curioso que Lucas, que é médico, diz que esse homem não estava apenas leproso.
porque tanto Mateus como Marcos disseram que ele era leproso. Mas Lucas vai um pouco além e diz que o homem estava coberto de lepra. O que significa isso? Significa que ele estava no estágio avançado da enfermidade. Havia mais de 70 doenças de pele na época, chamadas de lepra. Algumas delas curáveis, outras incuráveis. O problema deste homem é que ele não está apenas leproso, ele está coberto de lepra. Quando alguém era diagnosticado com lepra, primeiro, ele não podia ficar mais em casa. Segundo, ele tinha que ser isolado. Terceiro, ele tinha que se vestir de trapos. Quarto, se alguém tentasse se aproximar dele, ele tinha que gritar: maldito, leproso. Quinto, nenhuma pessoa com lepra podia ser tocada, porque a lepra é uma doença contagiosa. Então ele vivia no ostracismo, sem esperança, vendo a morte ir destruindo o seu corpo, deixando o seu corpo chagado, transformando o seu corpo numa chaga viva, numa chaga aberta. Esse homem nada mais era do que uma carcaça humana. A lepra era considerada uma maldição, não apenas uma doença qualquer. Alguém leproso era alguém como que debaixo do juízo de Deus. É por isso que a lepra era um símbolo do pecado. Por exemplo, assim como o pecado separa o homem de Deus, a lepra também separa. Separa o homem da sua família, dos seus amigos, da sociedade. Não pode frequentar a sinagoga, não pode frequentar lugares públicos. Segundo, assim como o pecado insensibiliza, cauteriza a consciência, a lepra também deixava as pessoas insensíveis. É por isso que muita gente descobria que estava com lepra quando caía uma água quente e não sentia dor. Terceiro, assim como o pecado deixa marcas na mente, nas emoções, na alma, na consciência, a lepra deixa marcas. Uma pessoa leprosa ia sendo carcomida, solapada, pouco a pouco, as cartilagens iam sendo devastadas, os lábios, as narinas, as pontas dos dedos, os lábios. Quando Lucas diz que esse homem estava coberto de lepra, significa que esse homem já estava desfigurado. Seu nariz, suas orelhas, seus lábios, a ponta dos seus dedos, suas cartilagens. Um homem deformado. Quarto, assim como o pecado cheira mal, uma pessoa leprosa tinha sua carne apodrecida. Ele estava num estado de decomposição em vida, desfigurado, mal cheiroso. A carne apodrecida se misturava com os trapos. Era um quadro asqueroso, nauseabundo, mal cheiroso. Mas mais, assim como o pecado mata, a lepra também mata. Então, esse era o quadro desse paciente. O caso dele era um caso perdido. Não havia medicina, não havia tratamento, não havia cura, não havia esperança, não havia vacina. Mais do que isso, era uma doença progressiva, que ela não estacionava, ela ia avançando, 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 até destruir a pessoa por completo. E esse homem, precisando de um milagre, rompe o isolamento, sai da caverna, sai do leprosário, corre o risco de ser apedrejado em público e vai até Jesus. O paciente tem uma postura, ele não chega reivindicando direitos, ele não chega estadiando predicados morais, estadiando as suas realizações. Diz a Bíblia que ele chega de forma humilde, ele se prostra, ele põe o rosto no chão, ele adora a Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus, dizendo: se tu quiseres, tu podes.
Mas ele faz mais, ele se submete à autoridade de Jesus, se tu quiseres. Então este é o quadro do paciente. Este é o quadro do homem. Seja rico, seja pobre. Seja doutor, seja analfabeto. O homem está num estado que sozinho por si ele não pode salvar-se. Ele não pode limpar as suas próprias manchas. Assim como um leopardo não pode tirar as suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, o homem também não pode mudar a sua própria vida. Ou Jesus faz um milagre ou ele perece. Porque o pecado é uma doença pior que a lepra, porque a lepra mata o corpo, mas o pecado destrói o corpo e a alma. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade. Chegando ao final do nosso programa nesta abençoada tarde de hoje. Deus presente, todos os minutos, todos os segundos desse programa. Esteja presente também em nossas vidas, na vida de todos os meus ouvintes que sempre dedicam um tempinho para nos assistir, nos ouvir, em nome de Jesus. Eu finalizo dizendo para vocês que a verdadeira superação das dificuldades, ela começa dentro dos nossos corações. Mas você tendo fé e confiança em Deus, acreditar, você então irá acreditar, ou acreditando que serão merecedores de bênçãos do Senhor Deus todos os dias. Deixo essa palavra para você, finalizando nosso programa nesta tarde de hoje. Que Deus fique com todos. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa